Olá, boa noite. Ele já passou aqui pela Plan, apresentou um dos programas de maior sucesso da casa, o Plantão 47, e hoje faz sucesso na internet, nas redes sociais. O nosso convidado do Alta Definição desta quarta-feira é Clayson Felizola. Clayson, bem-vindo ao Alta Definição aqui na Plan. Bem-vindo mais uma vez. Eu já vou começar com uma pergunta, mas que é uma pergunta que não fui eu que inventei, não veio da minha cabeça, mas que eu acho justa para a gente começar esse programa de hoje. Quem é Clayson Felizola? Cara, mas essa pergunta... Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Tenho, assim, um receio enorme para me definir, né, cara? Porque eu passei por um período na minha vida de quase 40 anos, profissionalmente falando, em que eu trabalhei na comunicação. Então, assim, eu sou um locutor de rádio, entende? Porque foi quando eu comecei, e um cara de comunicação, sabe? Se eu tiver que definir, é isso. Mas, assim, já fui apresentador, repórter, essas coisas, entende? Mas tudo gira em torno daquele começo, cara. Começo do rádio. As pessoas hoje não valorizam mais o rádio, entendeu, Rodrigo? Eu costumo dizer que o rádio é aquele veículo de comunicação que vai ficar no ar quando tiver um apocalipse zumbi. E as pessoas não se dão conta disso. É possível. É possível. Porque o rádio rompe barreiras e o rádio ele foi condenado milhares de vezes, entendeu? É claro, quando eu comecei no rádio, o rádio era uma outra realidade, era um outro mundo, tá? Porque eu comecei em 86, você não tinha nascido. E aí o que aconteceu ali? A gente tinha no rádio verdadeiros meio que heróis, assim, artistas de reconhecimento nacional, assim, cara, pessoas que até hoje eu admiro muito, né? Se você falar para muita gente aí, que tiver pelo menos mais de 50, falar de um Zé Bétio, todo mundo vai saber quem é esse cara, entende? Um Eli Correia, coisas assim. E esses caras nunca foram para nenhum outro veículo. Nenhum, nada. Eles eram do rádio. E eram pessoas que tinham esse reconhecimento, sabe? Teve outros que começaram no rádio, foram para a televisão. O próprio Gil Gomes mesmo é um exemplo. Mas, de maneira geral, assim, o rádio ele era um veículo profundamente respeitado, muito difundido. E depois, especialmente década de 90, para cá mudou bastante. Então o rádio hoje ele está muito distante do que ele foi, mas ele ainda é muito presente. As pessoas ouvem muito rádio, mesmo com tudo que está aí, né? A internet está aí, veio para ficar. Mas eu lembro claramente, assim, eu não acompanhei o começo, obviamente, da televisão, não estava nem nascido, mas eu lembro que quando veio a televisão, o pessoal, o rádio vai acabar. Aí depois veio a internet, o rádio vai acabar. O rádio nunca vai acabar. E ser locutor de rádio é uma coisa que traz pra mim, lembranças absurdas. Rodrigo, eu sonho, cara, que eu tô na rádio, cara. Você tem esse sonho? Eu tenho esse sonho recorrente. Que eu tô trabalhando na rádio, que tá acabando o disco, eu tenho que correr lá pra... Nossa, vai acabar o disco. Porque ainda tem mais essa, né, cara? A gente trabalhava com um disco, pô. Uhum. Era tinha umas discotecas, vinil, né? Tinha. Discotecas espetaculares, a discoteca da Rádio Cultura, da Rádio Difusora, eram discotecas espetaculares, assim, com um acervo maravilhoso, com coisas absurdas mesmo, do ponto de vista histórico, né, que infelizmente não foi preservado, mas que era... Eu fui funcionário de rádio discotecário registrado em carteira, então eu ficava cara, chegava naquela discoteca, né, naquela maravilha, né, e eu ficava um dia inteiro ali sem ver passar a hora, entendeu? Vendo aqueles discos que tinham de, sabe, priscas eras, entendeu? Uhum. Então, assim, eu achava maravilhoso. Então, o rádio, ele traz pra mim esse fascínio. Então, quando as pessoas falam assim, mas você é locutor, é isso que eu sou. Aqui onde nós estamos, no estúdio da Plan, logo que nós nos posicionamos aqui pra entrevista, você falou assim, aqui era a redação. Aqui onde nós estamos nesse estúdio era a redação. E você foi o primeiro apresentador de um dos programas que foi marco aqui da TV Plan, que foi o Plantão 47. Né? Como é que foi essa fase da tua vida? Como é que você olha para o passado e enxerga esse momento? Porque é Poços de Caldas, é um programa que ficou mais de década no ar. Como é que você vê esse teu legado? A palavra legado é muito forte.
Eu não vejo um legado. Mas eu vejo assim que foi um momento histórico para mim e em algum momento para a cidade, né? Então foi um legado. Para mim, assim, legado é uma palavra forte, né, Rodrigo? Eu não tô com essa moral toda. Mas assim, foi importante. Trabalhar para a cidade foi uma coisa muito importante para mim. Porque eu amo Poços de Caldas. Você não vai encontrar gente que ame mais Poços de Caldas do que eu. Talvez goste igual, entende? Mas eu amo Poços de Caldas. Acompanhar o dia a dia da cidade sempre foi muito importante. Introduzir assuntos que eram para além da proposta do programa. Porque o programa ele veio numa esteira daqueles programas policialescos que foram criados no Brasil todo e que eram um grande sucesso de audiência. Porque eles conseguiam, de certa forma, misturar um pouco de informação com humor e com uma forma diferente de trabalhar. E essa forma diferente é uma coisa que eu sempre gostei muito. Esses tempos atrás aí, pode falar de V-Pós aqui? Claro, não, aqui a gente pode falar de tudo. Vamos falar de política daqui a pouco, que vai ter gente que vai ficar com o cabelo em pé. A TV Pós colocou um vídeo que eu tinha gravado no Monotrilho. Isso, que circulou pra caramba, por sinal. É o vídeo mais circulado deles lá. E aí o que aconteceu? Eles fizeram um documentário não em função desse vídeo, né? Mas me convidaram para o documentário, um documentário muito bacana. Foram os alunos da PUC. Isso, vale muito a pena. Recém-lançado, inclusive. Recém-lançado, tá no YouTube, vale a pena as pessoas assistirem. E quando eu vi quando eles me chamaram para fazer o documentário, aquilo tinha feito 30 anos. 30 anos que eu tinha feito aquela reportagem. E quando eu vi aquela reportagem ela veio antes de todos esses programas que tinham esse tipo de reportagem mais aberta, tipo, de descontração, de brincadeira, de não ficar quadrado com a câmera. Não, vamos aqui, aí passa por cima do banco, vamos conversar com o cara lá, fica aí que eu vou lá, vai balançar e não sei o quê. Isso não existia. Depois veio, logicamente, todos os outros, né? O próprio Pânico, que fez muito sucesso, veio depois e tudo mais. Então, esse tipo de linguagem era uma coisa que eu sempre tinha muito interesse. Então, começar aqui com esse projeto foi uma continuidade daquilo que eu já meio que fazia, só que com uma outra proposta, uma proposta jornalística voltada para notícias de polícia, né, cara? Eu vejo uma dificuldade em Poços, eu não sei se você também consegue enxergar isso, em reverenciar os talentos da terra. E você sentiu em algum momento que isso aconteceu com você? Não, isso sempre aconteceu. Então a minha tese não está errada. Não, a tua tese está coberta de razão. A cidade não... eu tenho uma sensação de que a cidade não gosta de mim. Agora, veja bem, eu não estou falando de mim. Eu nem quero falar de mim. Eu quero falar de amigos que se foram, como, por exemplo, uma pessoa que as pessoas até me chamavam de Francis e ele de Clayson, né? O Francis é um cara que faleceu, e faleceu numa situação, trabalhando no rádio e tudo mais, mas sem absolutamente nenhum reconhecimento. Eu nunca vi uma pessoa com uma paixão pelo trabalho do rádio, de locutor de rádio, como o Francis. Tem outros, né? O próprio Pedro também, muitos outros colegas. O Pedro ainda foi mais reconhecido, né? Foi. O Pedro foi. O Pedro vem também, o Pedro tem uma questão da família, né? Tudo mais. O vô dele, nome de rua. Mas mesmo assim, a gente ainda percebe que há essa questão. As pessoas parecem não entender que a gente dedica uma vida. Você é uma pessoa que dedica a sua vida para a cidade. Você tem o teu trabalho, você é um cara que está ganhando dinheiro para isso, você é remunerado, mas você vive a cidade, você respira a cidade. Você sabe tudo o que está acontecendo na cidade e quer saber cada vez mais. Porque você está vivendo o contemporâneo, o momento, o agora. Qualquer pergunta que eu fizer para você a respeito da prefeitura, ou de algum político, ou de alguma questão da cidade, um bairro específico, qualquer coisa, você vai falar. E essa é a nossa vida. A gente vive a cidade. Eu vivi Poços de Caldas por mais de 30 anos, trabalhando para a cidade, para o povo da cidade. Então, assim, agora, por outro lado, eu ficaria muito mais feliz se eu visse a cidade reconhecer aquelas pessoas que de fato não foram reconhecidas, passaram por aqui sem nenhum reconhecimento, sem que pudessem ter os olhos voltados para ela. Estou citando o Francis, tem outros. Consegue citar mais um nome?
Cara, assim, por exemplo, aqui que eu falo, aqui era radiodifusora antes, né? Eu conheci muita gente aqui, o Manuel Faia, por exemplo, que as pessoas mal sabem que foi um profissional de comunicação aqui, né? Agora tem outros, tem o Cid Chacon, tem... cara, são muitos, eu tô com medo agora. Não, entendo. Mas tem o Celso Saraiva, tem o Afonso Celso, tem, cara, pessoas que a gente, a Sueli Dona, sabe, se deixar, o Joãozinho, cara, o João Batista, Joãozinho, um cara que viveu para a cidade, todos amigos, todas as pessoas que eu trabalhei junto, e que, o que aconteceu com essas pessoas? Elas morreram sem um reconhecimento, sem que as pessoas pudessem falar, sabe? E estavam aí, J Prata, Minuano. Eu vou até amanhã, cara, se deixar, entendeu? Por quê? Porque era realmente um momento em que essas pessoas tinham que ser reconhecidas em vida, sabe? Chegar e falar, pô, cara, olha que legal, você fez esse trabalho, tá aqui. Eu tinha sugerido, junto com o William de Oliveira, de fazer um livro sobre a comunicação de postos, porque, na verdade, a comunicação de postos ela tem uma importância brutal, especialmente o rádio. Nós temos uma das primeiras FMs, a Libertas, que foi onde eu comecei, é uma das primeiras emissoras do Brasil, uma das primeiras FMs do Brasil. Isso é história, cara. Se você pegar a história, por exemplo, na Rádio Cultura, é uma história que remonta ela tinha um auditório, ela apresentava shows na época dos cassinos. Então, a gente chegou a ter aqui jornais, né, em algum momento da cidade, eu estava já... Uma grande quantidade de jornais, inclusive. Jornais, eram 3 jornais diários, que não existem mais, mas que, entendeu? Jornais impressos. Então, assim, uma história no rádio, uma história... 2 emissoras de televisão. Isso, cara. 2 emissoras de televisão. Para uma cidade do porte de Poços de Caldas é algo realmente... Não existe no Brasil. Não existe no Brasil uma cidade do tamanho de Poços de Caldas com 2 emissoras de televisão locais. Você falou aí, às vezes eu acho que Poços me odeia. Por quê? Como é que você sente isso? Cara, primeiro porque eu sou um cara de esquerda, né? E as pessoas aqui não são, né? A cidade elegeu o Bolsonaro 2 vezes. Segundo, porque eu sou uma pessoa um pouco mais, assim, talvez mais reservada. Eu não bebo e nem gosto muito de bebida. Então somos os dois. Também não, né? Não. Então, assim, eu já não tô nas baladas. Apesar de ter feito um programa que cobria baladas, entende? Mas, assim, profissionalmente falando, eu era DJ aqui, participei, né, de questões aqui. Eu também saio muito pouco e boa parte da minha vida eu vivi fora de Poços de Caldas. Eu tive que sair de Poços de Caldas para trabalhar, para estudar, entende? Então, assim, por fato de eu ser uma pessoa mais reservada, talvez seja isso. Por outro lado, assim, é um sentimento que é estranho falar, porque quando eu saio na rua e quando eu converso com as pessoas se lembram de coisas de 20 anos atrás. Esses dias eu estava lá no condomínio e um cara me parou e falou assim, eu lembro da última música que você tocou quando a rádio tal, nem vou ficar falando aqui, saiu do ar. Falei, caramba. Aí ele falou, foi essa música aqui. Falei, cara, foi mesmo, mas eu não lembrava disso, entende? Então, assim, essas coisas me deixam feliz, sabe? Mas não por uma questão de vaidade. Eu me sinto incomodado mesmo com relação aos meus colegas, sabe? Eu chorei muito com a morte deles, de todos eles, né? Principalmente do Pedro e do Francis, sabe? Porque eu vivi do lado desses caras por quase 20 anos, vendo essas pessoas todos os dias, conversando, entendendo. Eu estava falando com o Ju agora aqui, com o Juliano, e eu estava lembrando do momento do Juliano de 15 anos atrás, a gente saindo, conversando. Então a gente cria uma relação de amizade, mas é uma amizade real, entendeu, Rodrigo? Porque a gente convive com essas pessoas real, todos os dias. Eu via mais essas pessoas do que às vezes meu pai e minha mãe, por exemplo. E aí a gente percebe que passou, e aí a gente fica perguntando assim,
será que valeu a pena se dedicar tanto, né? Dar a sua vida para a cidade? Mas veja bem, eu também não acho que a cidade tenha obrigação, eu também não quero criar uma situação, olha, vocês têm que, sabe? Me reconhecer, eu tenho que reconhecer o trabalho, eu tenho que lembrar de mim. Você entendeu? Mas é assim, eu nasci em Poços de Caldas, os meus filhos nasceram em Poços de Caldas, meu netinho nasceu em Poços de Caldas, minha família está aqui, meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs, a minha vida é Poços de Caldas. Então, às vezes, por uma questão assim, muitas vezes por uma questão que não tem nada a ver com essa questão política, as pessoas levam para um lado que você, opa, esse cara aí, entendeu? Porque não é para uma questão pessoal, nunca tive problemas aqui na cidade. Eu não devo para ninguém na cidade. Não tem ninguém que fala, o Cláudio está me devendo. Eu não tive passagens pela polícia, eu nunca tive problemas, eu não criei problemas aqui na cidade. E nem em lugar nenhum, por favor, nem em lugar nenhum. Então a minha vida é uma vida de trabalho. Então assim, às vezes a pessoa ela não gosta tanto, sabe? Mas assim, fica uma situação que a pessoa não consegue reconhecer o lado profissional, o lado do trabalho e da dedicação. Porque eu sempre fui muito dedicado, Rodrigo. Você não tem ideia, cara. Até hoje, eu me dedico ao que eu faço. Porque, assim, eu venho de uma família, meu pai é professor, né? Meu pai foi professor aqui no Dom Bosco, lá no Municipal. Então, assim, é uma família de gente... eu não sei se você sabe o salário de um professor. Sim. Eu não venho de uma... E aí não é só a questão do salário, é todo o sofrimento de ser um professor, né? Entendeu? Então, assim, eu não venho de uma família rica, não tenho sobrenome aqui na cidade e tudo mais. Então, a única referência que eu tenho, que eu sempre tive, foi a questão do meu trabalho. Então, eu falei, bom, o meu trabalho, eu tenho que colocar o meu trabalho em evidência, porque é a única questão, entendeu? Então, assim, essa é uma questão. Mas, como eu disse pra você, eu sei lidar muito bem com isso, sabe? Porque eu consegui dar os passos necessários para que eu não precisasse necessariamente ter um reconhecimento de quem quer que seja para poder levar o meu trabalho adiante. Você entendeu? Entendi. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com Alta Definição. Em um mundo onde ideias nascem em cada rabisco, existe um lugar que ajuda a escrever histórias há 53 anos. E esse lugar é a Papelaria Artipel. E agora chegou a festa que você mais esperava. São mais de 1000 produtos espalhados pela loja com até 70% de desconto. Comprou acima de R$53, então gire a roleta e saia daqui com vários prêmios especiais. Venha fazer parte da nossa festa. Rua Rio de Janeiro 121 e Assis Figueiredo 674. Alta Definição de volta, recebendo Clayson Ferizola. A gente vai falar de política agora e nós estamos num momento... Eu vou começar pelo nacional, depois venho para o municipal. Mas nós estamos num momento de julgamento de um ex-presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com todos os motivos que a gente nem precisa falar, porque todo mundo sabe quais são esses motivos, né? Você já falou, eu sou um cara de esquerda, então já imagino mais ou menos qual vai ser a tua resposta, né? Quais serão os seus posicionamentos. Mas, como um cara de esquerda, a pergunta que eu te faço é, como que você observa pro país, independentemente do posicionamento político, o cenário que nós temos de um ex-presidente passando por um julgamento, né, que a gente tem agora no momento, mas mais do que isso, olhando para o passado da redemocratização para cá, vendo uma série de presidentes com problemas, ou passando por processo de impeachment, ou sendo julgados, ou presos, né? Desse período aí, quem se salva é Fernando Henrique, por exemplo, que não passou por nada desse tipo. Como é que você enxerga esse momento atual e baseado nesse retrospecto de problemas que nós temos com figuras políticas? Muito triste, né, Rodrigo? Eu sou um cara de esquerda, sim, eu tenho uma orientação progressista, mas eu não sou uma pessoa militante do ponto de vista de se fechar para as realidades da vida. Eu trabalho com jornalismo até hoje, o canal, eu desenvolvo isso no canal,
né, os assuntos voltados a esse assunto de política, e eu sempre soube separar. Então, o Lula, por exemplo, nesse Lula agora, no terceiro, eu já critiquei pra caramba, entende? Continua criticando? Ah, claro, pra caramba, bastante, entende? Eu me sinto no dever de fazer essa crítica, de apontar as coisas, e as pessoas, claro, não é assim, né, porque eu tenho também, mas eu me sinto no dever de falar aquilo que eu penso de forma muito transparente, muito honesta. Aí tem gente que fala que eu sou um cara de centro-direita, tem gente que fala que eu sou um cara de centro-esquerda. Fazem essa análise direto. Também? Hoje, eu sofro muito isso também, inclusive. Que as pessoas fazem essa confusão. Porque para eles, você ter uma opinião política faz com que você se aproxime de um espectro ou de outro. Por que eu não escondo que eu sou um cara progressista? Porque esse é o meu pensamento, é a base do meu pensamento. Agora, isso não significa que qualquer pessoa que simplesmente dizer esquerda, eu vou, ele é de esquerda, não vou fazer nada, não vou falar, não vou criticar, vou blindar. É um erro isso. Você pode ter um pensamento progressista. Eu tenho um pensamento voltado para o social. Eu acredito, a minha crença, eu acredito que o Brasil, não cabe no país como o Brasil um pensamento neoliberal. Um pensamento que visa exclusivamente a questão financeira e mais nada. Não cabe. Eu não acredito nisso. Eu vejo que nós temos uma quantidade razoável de pessoas no país. A gente tem 51% da população que recebe até 2 salários mínimos. É muito. Isso é um absurdo, cara. Entende? Apesar de você ter uma série de questões que fazem com que as pessoas tenham um pensamento voltado para o pensamento capitalista, neoliberal, a gente tem que entender que esse não é o nosso país, a gente não chegou nesse patamar. Pode ser que algum tempo isso chegue, e eu não sou um cara que fica relativizando as coisas. Meu pensamento é que um governo precisa ser voltado para o social, especialmente no Brasil. Nós precisamos dar condições para isso. E aí, quando as pessoas falam, não, Clássico, mas a direita também pensa nos mais pobres, a direita... E aí, quando tem o exemplo, quando tem a prática disso, acontece o que aconteceu nos 4 anos do Bolsonaro, em que você teve um aumento da miséria, um aumento da fome, um aumento dessa questão de problema social exacerbado. Bolsonaro, na tua visão, ele é a direita de fato ou ele é o bolsonarismo? Ele é o bolsonarismo. A direita não é Bolsonaro? Olha, a direita é Bolsonaro hoje, Rodrigo. Se ela aderiu ao Bolsonaro, ela é Bolsonaro. Agora, ela nunca foi. Se você pegar os caras, assim, eu tenho um vídeo lá no canal que coloca os principais pensadores de direita no mundo. E se você pegar esses pensadores, né, todos eles, você vai perceber que o pensamento de direita e o pensamento conservador está muito longe do pensamento bolsonarista. Você chegar para um, sei lá, para um pensador, um Adam Smith, ou mesmo um Scruton, ou mesmo um Chesterton, uma Ayn Rand, se você pegar esses pensadores, você vai perceber o seguinte, eles nunca, nem precisa pensador, um conservador, nunca iria apostar num confronto com um dos braços da democracia, que é o judiciário. A questão de combater o STF, aqui no Brasil, sempre foi uma coisa de esquerda. Sempre. Porque a esquerda, ela vai contestar exatamente esses grandes... eu também não quero entrar nesse jogo, tá? Uhum. Mas assim, eles são detentores de um poder absurdo. E eles usam isso de uma forma em que muitos dos que estão lá fazem parte de uma população privilegiada do país. Eles ganham muito. O nosso judiciário hoje, sabe, é uma coisa assustadora a grana. Se você pegar 10 países entre os mais ricos, com uma população maior somada, com um PIB maior somado, nosso judiciário é mais caro. Assim como o nosso legislativo também. A gente gasta muito com a política brasileira. Um deputado custa muito caro. Então a gente tem uma situação no país que precisa ser avaliada. Agora, um conservador, ele vai defender as premissas básicas
da democracia que é legislativo, judiciário e executivo. Ele nunca vai fazer o que está fazendo o bolsonarismo hoje, que é sair para a rua para pedir um golpe de Estado contra um judiciário. Ele não vai fazer isso, entende? E não é só isso. Existe também um discurso difuso, essa questão de família, sabe? Que o cara não é um cara família. Então, se você pegar o histórico do Bolsonaro, você vai perceber que ele nunca foi um cara religioso, por exemplo. Então, você vê um pensamento oportunista ali, não é uma coisa, sabe? E a direita, que defende a parte religiosa, que faz sentido, mas não é só a direita. O PT foi fundado pela Igreja Católica. A Igreja Católica fundou o PT. A Igreja Católica, e mais especificamente a Pastoral da Terra, fundou o MST. Então, assim, essa coisa de falar que há um distanciamento, que não, você não pode ser de esquerda e cristão, porque senão, sabe, essas coisas não existem. Não existem. Agora, é óbvio, a gente tá numa situação em que esse discurso todo empacotado, ele faz com que as pessoas tenham uma capacidade maior de assimilação, mais fácil, mais imediata, mais urgente, e ele vai no cerne das preocupações. 2026, a gente vai ter um discurso gigantesco sobre segurança pública, que é um discurso que a esquerda tem muita dificuldade em lidar, que é um erro. Aliás, esse é um ponto interessante. Você falou de um tema que a esquerda tem dificuldade em lidar. Um outro ponto que a gente também pode observar, e a pergunta que eu te faço é: onde que a esquerda se perdeu na história, que não consegue se comunicar como a direita consegue se comunicar hoje? Porque a esquerda parece que ela não entendeu muito bem o que foi a revolução do WhatsApp. Eu não sei se você enxerga isso também. Algo que a direita conseguiu desde o início captar muito bem, que aquilo ali era uma ferramenta de comunicação poderosa. Temos a questão da segurança, claro, mas a gente também tem uma questão de uma esquerda que parece que parou no tempo. Você vê isso também? Nessa questão da comunicação? Vejo, sim. A gente tem que levar em consideração uma questão. Se a gente for olhar a posse do Trump, a gente vai entender muito bem sobre essa comunicação. Porque hoje, quando a gente fala em comunicação, a gente está falando em digital. É incrível como que as pessoas ainda estão muito atreladas ao digital. E todos os veículos, principalmente os principais veículos do mundo, tiveram que se adaptar ao digital. O digital veio e acabou. A internet está aí, é a internet. Mas se a gente olhar a posse do Trump, a gente vai entender muito a respeito. Já havia uma série de estudos que estavam sendo levantados, Cambridge Analytica, os próprios estudos sobre as redes sociais, o impacto das redes sociais. Tem um livro espetacular que chama Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. Esse livro é um livro básico para entender o que é essa tal comunicação e como que as redes sociais tomaram conta disso. E a gente vai perceber uma questão fundamental nessa história. A comunicação, vamos colocar assim, ela se dá no digital, e o digital hoje foi voltado para o recrudescimento de pensamentos de direita e não só, pensamentos reacionários. Então, a lógica das redes sociais hoje, ela caminha para que esses pensamentos reacionários sejam prevalecidos em tudo o que a rede social leva. Então, se você hoje quer jogar o jogo da internet, você vai ter que colocar as tais frases bait, né? As frases que vão chamar a atenção para o primeiro clique. Você vai precisar tratar de assuntos sensacionalistas, você vai precisar trazer uma comunicação que leva a pessoa para aquilo, porque tem uma questão, né? Você não vai inventar uma roda quando você está trabalhando na internet. Eu sei disso porque já está há um tempo trabalhando. Você tem que se adequar. Eu trabalho para o Google, eu sou um parceiro do Google. E eu tenho que entender que o Google estava lá na posse do Trump, junto com o Facebook, Instagram, o WhatsApp, né, que é o Mark Zuckerberg, que é a Meta, junto com, na época, ainda tinha lá o Elon Musk. Né? Então a gente percebe que o sistema foi criado para essa finalidade, para favorecer um pensamento reacionário. E a esquerda, ela tem essa dificuldade, porque na verdade a esquerda ela quer desenvolver o assunto. Eles querem tratar o assunto com um pouco mais de profundidade, eles querem provocar reflexão,
eles querem trazer uma questão que é muito cara para a esquerda, que é a autonomia do pensamento, que é a capacidade da pessoa ter uma condição mínima para poder ter a sua própria opinião. A direita não, cara, ela entrega um pacote, a extrema direita, ela entrega um pacote pronto em que a pessoa só precisa repetir. Então se você ficar quietinho e só ouvir, eu estou me ouvindo ali, e só ouvir uma pessoa falar, você já sabe se ela é de extrema direita, ou bolsonarista ou não. Você não precisa fazer nada, você só escuta ela falar. Porque dependendo daquilo que ela vai falar, você já sabe, ela está repetindo um discurso. Até bem pouco tempo atrás, Rodrigo, eu tenho 54, vou fazer 55 daqui a 2 dias. E aí o que acontece? Eu era menino, eu lembrava muito de um discurso que era muito comum. As pessoas falavam assim, cara, eu não gosto de política. Muita gente falava isso. Ainda falam, né? Ainda fala. Eu não gosto de política. Tinha um assunto sobre política, a pessoa não queria entrar naquele assunto, porque ela falava, não gosto. Mas na verdade não era bem isso, cara. Na verdade ela não sabia falar a respeito, ela não tinha conhecimento, ela não tinha base para falar. Então ela preferia falar, eu não gosto, e ela preferia não falar, do que falar besteira, entende? E aí vem lá o Humberto Eco, né? Que deu voz para os imbecis. Agora as pessoas não falam mais que não gostam de polícia. As pessoas falam que gostam muito, que querem, que precisam e tal. Mas aí tem o discurso raso, ruim. Elas continuam não sabendo nada sobre política. Mas agora elas têm coragem para falar porque elas têm um discurso pronto. E o digital ajudou a dar voz a esse discurso pronto? O digital é o que deu voz. É o digital que fez isso. Exatamente pela forma com que hoje as coisas acontecem, especialmente em redes sociais, em sites de mensageria como o WhatsApp, como o Telegram. As pessoas não falam do Telegram, do Signal, mas o Telegram é muito importante nesse aspecto também. Então, assim, hoje existe uma obrigatoriedade de você falar, porque você não está... Não, mas você não está falando... Hoje você precisa ter uma opinião sobre tudo. Você é obrigado a falar. A pessoa não pode simplesmente dizer, não, cara... Não sei. Entendeu? Então ficou uma coisa perversa, ruim, sabe? É uma coisa que trouxe o nosso país, e o Brasil... E o Brasil se digitalizou muito rápido. Exato. Né? Não só isso, além de se digitalizar muito rápido, ele chegou até pessoas que não são digitais, vamos colocar assim. Então a gente pode dizer que o país se digitalizou mais rápido do que se alfabetizou, por exemplo. Digitalmente falando. É. Entendeu? Com certeza, isso com certeza. As pessoas, você percebe o seguinte, nós somos, o que acontece com o digital no país, fugindo um pouco desse assunto de política, nós somos um dos países que mais tem golpes pela internet. Todos os dias. Milhares de pessoas caem em golpes pela internet. Golpe que eu falo não é tipo golpe financeiro. Uhum. A pessoa não consegue identificar que ela está recebendo um golpe ali. Nós somos um país que mais consome, financeiramente falando, jogos pelo digital. As bets. As bets. Um dos que mais consome. A gente não tem uma resistência para esse tipo de ação na internet. Então se a gente é o tempo todo, a gente é vitimado por isso. A gente é vítima de discursos de ódio sem entender, sem perceber. A gente é vítima de ações e o que mais a gente vê no país. Aliás, tem um detalhe, nem sempre é de brasileiros. Nós temos gente no mundo todo que percebeu que o Brasil é um mercado muito bom para dar golpe. Do mundo inteiro. E as pessoas dão golpe aqui. As primeiras bets que vieram para cá não eram brasileiros. Não eram de gente do Brasil. Tinham os agentes aqui no Brasil, mas não eram de brasileiros. Aliás, até hoje as principais não são brasileiras. Não é de brasileiro. É claro, mudou bastante porque agora elas são obrigadas a ter uma regulamentação. Mudou. Né? E aí foi necessário você ser brasileiro. Mas até então, era a galera de fora. Vinha aqui, pegava uma grana. São bilhões, Rodrigo. Então o problema é muito mais profundo. A gente tem hoje, nós somos um dos países que mais tem celular
A gente tem mais celular do que população. Mais celular do que população. Entende? Para 2026, como é que você enxerga o cenário nacional? Um cenário difícil. Lula tem chance de reeleger? Claro que tem. E aí eu não estou falando porque eu quero, não. Tem chance. E a direita? O que vai acontecer com a direita? A direita está agora nessa movimentação pelo Tarcísio, porque eles têm uma ausência de nome. Não tem nome. Tarcísio é um bom nome da direita? Cara, opinião pessoal ou opinião de viabilidade? De viabilidade. De viabilidade, com certeza. Pessoal, sei que não. Pessoal, para mim, ele é um lixo. Ele é muito pior do que o Bolsonaro. Você considera o Tarcísio pior do que o Bolsonaro? Muito pior. Mas muito pior. Porque o Bolsonaro é burro. Ele é um jumento. Aliás... Aqui, meu caro, a gente fala de tudo e da forma que tiver que falar. Eu peço desculpas a você. Cadê minha câmera? Eu tô falando para 70% de bolsonaristas. Mas assim, vamos falar melhor, vamos nos conter. Vai dar um bom corte. O Bolsonaro, ele não é um sujeito que tem a capacidade do Tarcísio para perversidade. O Tarcísio é perverso. Ele é um militar, ele é um capitão. E se você olhar as atuações do Tarcísio no Exército, você já vai se assustar. Mas não é só isso. Ele é um sujeito que tem a capacidade de se adequar a uma linguagem que o Bolsonaro não abria mão. O Bolsonaro, por exemplo, o Tarcísio, na pandemia, ele ia deitar e rolar, ele ia fazer daquilo um baluarte, ele iria se eleger se ele estivesse na pandemia. Um dos motivos do Bolsonaro não ter sido reeleito também é em função disso. Porque a gente sabe, não é porque o Lula é melhor ou pior, não é isso. A máquina, aqui no Brasil, ela favorece muito a reeleição. Nós estamos aqui na cidade com 12 anos, não completou, mas a gente está com 12 anos em cima de uma pessoa aqui na cidade. Por quê? Porque tem a máquina na mão. Então a gente sabe como é que funcionam as coisas. Quem está lá é muito difícil de sair, né? A pessoa precisa ser muito ruim para sair. Péssimo, tem que ser um terror, entende? Porque nós temos uma situação, quem está na máquina sai, isso daí é mundial, isso já foi comprovado inúmeras vezes do ponto de vista estatístico, a pessoa que está na máquina, ela já sai com pelo menos 20%. Mas sim, para dizer muito pouco, que é uma questão que nem é muito de política, de esquerda, de direita, de competência, incompetência, é por uma questão psicológica. Nós temos muita dificuldade, até pela nossa formação da nossa psique, por uma questão de como funciona o ego humano. O ego que eu falo não é só o ego, digamos, trivial. Ego dentro daquela proposta de ego, superego, de mídia e tudo mais. A gente tende a não mudar tão drasticamente a nossa vida. A gente tem ressalvas, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Mas a gente não quer ficar mudando o tempo todo. Se você perguntar para pessoas como eu, que faz muita mudança, que mora em muita cidade e tudo mais, a pior coisa, você fala em mudança, mudar de cidade, ou de casa, já é o fim do mundo. Você fala, meu Deus do céu, porque a gente não gosta. Então a pessoa que está no poder, ela sai assim, de imediato com 20%, mínimo, quando em alguns lugares é 30%. Se tiver aprovação, acabou o assunto. Se ela tiver aprovação, acabou o assunto. Até mesmo uma pessoa que não gosta tanto, fala, não, mas peraí, isso aqui eu sei como é que ele é, eu sei dos defeitos, das virtudes, não sei o quê, vamos manter, vamos deixar do jeito que tá, que aí eu consigo tocar a minha vida sem muita surpresa, entende? Mas você considera o Tarcísio um nome viável para a direita, o mais viável ou não? Ele é hoje o mais viável, isso indubitavelmente. Falando de Minas, governo do estado, qual a tua leitura? O Zema foi uma das piores coisas que aconteceu para o estado de Minas Gerais. Porque se o Bolsonaro é burro, cara, o Zema é pior do que uma porta. Agora não é só isso. O Zema tem outros problemas. Os principais, ele tem um problema de gestão, que foi o que mais venderam. Venderam um discurso do Zema de que ele era o mestre da gestão. E é um sujeito que está deixando uma dívida tão gigante, ele é caloteiro, ele está deixando uma dívida tão gigantesca para o Estado que nós não vamos conseguir, talvez, estarmos vivos para ver o pagamento dessa dívida.
por completo. Então ele é caloteiro, ele não paga. Outro problema do Zema, ele é uma pessoa completamente incapaz de lidar politicamente. Veja bem, cara, o cara que foi eleito no primeiro turno não consegue eleger um deputado do partido. Não tem. Qual é o deputado que ele elegeu? Não, o Novo não fez deputado. Não fez deputado. O Novo não fez deputado. Rodrigo, ele se elegeu no primeiro turno. Você acha normal isso? Não tem precedente. Isso não existe. Então, politicamente falando, ele é uma tragédia. Mas o PT errou em Minas com o Pimentel. Demais, demais. Errou no sentido de gestão mesmo. O Pimentel foi um problema. As pessoas querem vender o Pimentel, principalmente dentro do PT, como alguém que passou por uma série de situações. De fato, ele teve que pagar dívida, ele teve que fazer as coisas, mas ele não poderia deixar desguarnecido aquilo que digamos assim, a principal vitrine do gestor, que é o funcionalismo. Então, assim, ele não pagou salário, cara. Ah, mas teve que pagar dívida. Eu sou muito amigo dos amigos do PT, meus queridos amigos, mas a gente vai ter que analisar a coisa do que está na mesa. Ele não pagou salário, cara. Isso daí revolta. Muitas pessoas que votaram no Zema falaram, pô, agora na reeleição, ele pagou o salário. A custa de quê? Cara, a custa de uma tragédia. Mas ele conseguiu lidar com essa vitrine de gestão. E aí, o Tarcísio, um monte de problemas principalmente de gestão, porque ele como político, ele é uma pessoa inteligente, ele é um cara bacana. Ele não é um cara assim, sem capacidade nenhuma. Ele não é, politicamente falando, ele não é um Zema, por exemplo. Entende? Mas do ponto de vista de gestão, pegou um momento terrível, que foi aquele momento Dilma, um momento terrível, né, que para o país e para o PT, né, tanto que o resultado foi claro naquela época, não só aqui em Minas Gerais, mas como no Brasil todo. E também teve essa situação de pegar uma pessoa, o Zema chega no momento em que nós tínhamos uma série de candidatos que tinha aquele nome chique, outsiders. E aí é Zema aqui, teve o Dória em São Paulo. Teve vários nomes. Witzel no Rio. O Ratinho. Também em Paraná. Entendeu? Teve vários. Teve muitos nomes que se fortaleceram naquela época. Nessa história de que vamos mudar tudo, vamos dizer, tá tudo uma bagunça. O próprio Bolsonaro tentou se vender como outsider e conseguiu. Faz sucessor, o Zema? Essa é uma pergunta que eu vou ter que responder mediante o quadro. Hoje, aquele que seria o principal nome, que é o Rodrigo Pacheco, na minha opinião, ele tá ruim nas pesquisas. Eu não sei se ele vai crescer até lá. Não sei se as pessoas vão ver no Rodrigo Pacheco um nome. Então vai depender do quadro. E, de certa forma, a gente tem que levar em consideração que o Estado mudou. Minas Gerais mudou. Mudou para pior. Se a gente for falar de Poços de Caldas, e se a gente for levar em consideração o que aconteceu nas últimas eleições em Poços de Caldas, a gente tinha candidatos a deputado aqui em Poços de Caldas que eram de direita e bolsonaristas. E esses candidatos, cara, tiveram menos votos do que o Nicolas na cidade. Aliás, é assustador para mim, foi um choque eu ver que o Nicolas foi o deputado mais votado na cidade. É um sujeito que tinha vindo duas... Eu não sei se ele falava Poços de Caldas ou Poços de Calda. Muita gente fala, né? Poços de Calda. Eu acho que ele não sabia falar o nome da cidade. Veio 2, 3 vezes na cidade. O que esse cara fez para Poços de Caldas desde a votação dele expressiva na cidade? O que esse cara fez que poderia ser melhor do que alguém da cidade? Então nós não votamos, Poços de Caldas, nós não, eu não, né, mas assim, a cidade, nós não votamos em candidatos da nossa cidade para eleger o Nicolas. E aí se a gente for ver, aqueles deputados nossos, estou falando de deputado de direita, não estou falando nem que era para votar em, estou falando, nós não votamos em deputados de direita e bolsonaristas na cidade. Aqueles que não se elegeram aqui na cidade, eles fizeram campanha para o Nicolas. E eles ficaram na chuva pelo Nicolas. Porque o Nicolas nunca agregou nada. Nada. Entende? A gente teve agora o candidato que ficou em segundo lugar aqui,
levantando a bandeira do Nicolas. Mais uma vez, isso é um erro grosseiro. Marcelo Heitor. Mas é porque ele é bolsonarista, ele quis levantar a bandeira do Bolsonaro, quis levantar a bandeira do Zema, do Nicolas. Mas até quando que nós, que somos a maior cidade do sul de Minas, que temos a importância que a gente tem, que tem um eleitorado espetacular, até quando que a gente vai deixar as pessoas caírem nessa armadilha? Então, se você olhar o grupo das pessoas aqui, o Nicolas ainda hoje é idolatrado. Esses dias já faz um tempo, ele esteve na praça ali, eu fiquei assustado de ver as pessoas indo lá para idolatrar um cara que é zero. A identidade dele com Poços de Caldas é zero. O Nicolas tem identidade zero com Poços de Caldas. Nunca fez porcaria nenhuma para Poços de Caldas. É um sujeito que poderia claramente ser colocado até como um inimigo da cidade. E a gente quer idolatrar esse cara porque ele é bolsonarista, porque ele fala do Bolsonaro. É aquilo que eu falo para você sobre essa questão de que antes as pessoas que não sabiam sobre política falavam que não gostavam. Agora as pessoas não continuam sabendo nada sobre política, mas ainda querem fazer discurso. Por quê? Porque tem um cara como esse que está fazendo vídeo. E aí a pessoa pega esses vídeos desse cara e divulga, e fica todo mundo louco, todo mundo... E a política não é isso, Rodrigo. Se a gente continuar pensando assim, a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo com Poços de Caldas hoje. Poços de Caldas não está numa situação boa, cara. Não é possível. A gente vai falar de Poços de Caldas, mas no próximo bloco, combinado? A gente vai para o intervalo e daqui a pouco Poços, a política de Poços é a pauta do Alta Definição. E se você está em casa ou no trabalho, precisa de um produto, mas não pode sair para comprar, o Sertaneja Full é para você. Eu e a minha equipe estamos preparados para fazer o seu atendimento online de forma humanizada e especializada. O seu pedido chega na sua casa ou no seu trabalho a partir de 30 minutos. E se você gostou ou precisa de algum produto, entre em contato pelo nosso WhatsApp ou ligue no nosso telefone. O Sertaneja Full é feito para você. Alta Definição de volta, recebendo o Clayson Felizola. Clayson, política de Poços. Como é que você vê o momento? Você falou que é um momento delicado já antes da gente ir para o intervalo. Como é que você vê Poços de Caldas politicamente hoje? Eu não fiz campanha para o atual prefeito, mas eu não tenho pessoalmente nenhuma divergência com ele, porque eu nem sequer o conheço. Eu conheço 2 secretários dele, que são pessoas que eu tenho um profundo respeito e que são amigos. Um deles é amigo, assim, de 30 anos. E são pessoas que eu tenho certeza que, independente de qualquer questão política, vão fazer o melhor que eles puderem fazer ali, porque são pessoas que eu conheço. E são pessoas que eu sei que são comprometidas. Quem são? Eu falaria o nome? Prefere não falar? Não tem problema. Cara, um deles é o Scud, né? Que eu sei que é um cara que vai arrebentar ali dentro das possibilidades dele. Mas eu também sei como é que funciona a política. Eu também sei o que acontece quando você tem que trabalhar dentro de um esquema que é muito diferente do que é uma empresa. Muito diferente do que é uma situação, digamos, que mistura o pensamento que deveria ser um pensamento de empresa com um pensamento que é o pensamento de uma prefeitura, que é um absurdo, cara. Assim, você sabe muito bem como é que funciona, tanto quanto eu, então, não tem condições. Mas o que eu percebo? Poços de Caldas, ela é uma cidade que precisa lidar um pouco com os seus fantasmas do passado. Nós somos uma cidade que foi um presente de um coronel. A gente, historicamente falando, a gente existe porque nós fomos presenteados por um coronel. Isso explicaria muita coisa, não? Explica tudo, porque na verdade, não tudo, mas explica muita coisa. Quem conhece a história de Poços de Caldas vai perceber que nós temos uma política coronelista que vem da nossa gênese, atávico, e essa política coronelista, ela se perpetua. A gente tem momentos assim, nossa, elegeu Paulo Tadeu, sabe? A gente tem Foram lapsos. Lapsos, nossa. E mesmo assim foi necessário acontecer. Paulo e Heloísio foram lapsos. O Heloísio, principalmente, foi necessário acontecer uma coisa assim absurda para ele ser eleito. Existe chance de acontecer um outro lapso desses, não? A gente espera. Porque o que está acontecendo? Nós temos uma população que está se renovando.
Nós temos pessoas hoje aqui na cidade que não mais estão se orientando pelo sobrenome. Eu era menino, as pessoas falavam assim, quem que é a tua família? Muito comum isso. Quem que é a tua família? As pessoas perguntavam isso. Então assim, hoje a gente está começando a mudar isso. Então eu acredito muito nesse pessoal que está chegando. Eu acredito muito em pessoas como o Dinei, sabe? Nós temos dois ali que eu acredito que são os dois do PT, que eu acredito muito. Inclusive, respeito o trabalho deles. Mas a gente tem, junto com eles, um público. E esse público é um público que está se renovando do ponto de vista da sua visão política. Quem mais na Câmara te chama atenção nessa legislatura atual? Ai, você citou dois, Dinei já é da anterior, né? O Mafra, ele é da atual legislatura. O Thiago, para mim, é o melhor vereador da cidade. Thiago Mafra. Com respeito ao Dinei, que é o segundo melhor, vamos colocar assim, tá? Mas por que eu acho o Thiago um cara espetacular? Porque ele tem uma base de conhecimento, prática, que faz com que ele entenda muitos lados. O Dinei também. Né? Os dois estão juntos ali. Coincidentemente é do PT, mas eu não estou falando porque eles são do PT. Eu estou falando de visão de mundo, de cosmovisão, que é muito semelhante à minha. Agora, tem alguns, aí sem citar, mas tem alguns ali que me decepcionaram, cara. Que eu achava que tinham uma visão progressista e que não é bem assim. Então a gente tá vendo aqui na cidade uma Câmara que me surpreende. Às vezes a pastora Mel, ela me surpreendeu positivamente esses tempos atrás. Eu lembro que quando ela se elegeu, ela tem uma ligação com um familiar, e eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, pastora, a senhora é a única mulher lá, hein? Uhum. A senhora tem uma representatividade absurda ali. Apesar de eu perceber que ela ainda não entendeu isso do ponto de vista prático. Ela entendeu, mas ela não age dessa forma praticamente falando. Ainda preciso que ela pense um pouco mais em políticas públicas para mulheres aqui na cidade, que estão completamente sem condições. Aquelas mulheres, é assustador a gente ver mulheres aqui da cidade nessas condições, especialmente em lugares específicos da cidade, Zona Sul, alguns bairros. A gente percebe que as mulheres estão desprovidas realmente de alguma atenção maior. Não tem políticas públicas. Tem políticas públicas, mas não são suficientes. A juventude, os jovens, sempre foram muito... sempre passaram por situações muito difíceis aqui na cidade. Muito negligenciados. Muito. E continuam. A gente percebe que pouca coisa tem acontecido. E a gente tem uma quantidade enorme de jovens na cidade e de mulheres. E a gente percebe também que a cidade ela tem pouca política pública para pessoas que estão numa situação muitas vezes ruim do ponto de vista, por exemplo, tem gente passando fome aqui. E eu falo isso com tristeza, porque a cidade é uma cidade absurda. O IDH da cidade é muito bom, o nível financeiro das pessoas é muito bom, mas a gente ainda tem isso na cidade. A gente ainda tem pessoas que estão com dificuldade para emprego, a gente tem pouca criação de emprego aqui. E a gente é uma cidade que durante muito tempo a gente tem uma dificuldade enorme em adquirir uma identidade. A gente é uma cidade turística, a gente é uma cidade industrial. Eu acredito que não deveria nem ser uma cidade industrial, mas a gente tem total condições, pela qualidade de vida que a gente oferece, a gente tinha total condições de ser um polo tecnológico. Porque muitas pessoas, você precisa ter só uma internet espetacular, mas muitas pessoas que hoje são chamados nômades digitais, eu posso me considerar nessa escala de nômades digitais. Eu posso trabalhar em qualquer lugar que eu quiser do mundo. Por que eu escolhi eu tenho uma ligação? Mas muitas outras pessoas que são, entre aspas, né, os tais nômades, não precisa ser necessariamente, elas poderiam escolher viver aqui. Porque aqui tem absolutamente tudo o que faz uma pessoa ter tranquilidade para viver. A gente tem números de segurança que ainda estão muito preocupantes, poderia melhorar bastante, mas ainda é razoável. A gente tem qualidade de vida com toda a estrutura, a gente tem proximidade com grandes centros, a gente tem um clima bom, a gente tem uma água boa, a gente tem uma infraestrutura boa, e a gente não oferece. Eu vi recentemente uma proposta, me convidaram, estive lá em Belo Horizonte, eles estão querendo criar meio que um Vale do Silício em Belo Horizonte. Conheci muitas startups, o pessoal trabalhando, tudo.
Mas, cara, Poços de Caldas é uma cidade que tem uma proximidade com São Paulo, e essa proximidade é muito importante, porque ali está realmente aqueles que teriam interesse em ter um resultado desse trabalho. Ou seja, essa proximidade faz com que as pessoas poderiam fazer pelo menos reuniões presenciais, entende? Então, assim, eu percebo que a cidade ela tem essa dificuldade em adquirir a sua identidade. Tem pessoas que são relutantes até no crescimento da cidade. A cidade não pode crescer, cara. Se crescer, isso aqui vai virar uma bagunça. Se a cidade crescer, tiver 300 mil habitantes, cara, a gente não vai ter paz para nada. João Pinheiro vai ficar pior do que já está, e não sei o quê. Eu sei que tem gente que pensa assim, e até em alguns pontos concordo. Mas a gente pode trazer para cá empregos de qualidade, a gente pode trazer para cá estrutura para que as pessoas possam estar aqui, e a gente pode criar esses empregos e criar essa estrutura para quem é da cidade, para os nossos jovens. A gente tem zero política para empregar uma população que é uma população idosa, que a gente tem zero políticas para essa população. Eu me lembro claramente que eu tinha elaborado um projeto de adaptação, isso há já alguns anos, do Estatuto do Idoso para Poços de Caldas, porque as nossas leis, elas não prevêem informações básicas do Estatuto do Idoso que precisavam ser implementadas aqui. A gente tem zero políticos, zero vereadores para trazer uma adaptação do Estatuto do Idoso para as nossas leis. É o trabalho deles. Cadê? Então, assim, a gente tem essa dificuldade de pensamento macro. A gente pensa somente no nosso bairro, muitas vezes, na nossa rua, na nossa família. Vamos aqui, vamos ali, vamos arrumar e tudo mais. Ou seja, o Poços Caldense, ele quer um síndico, ele não quer um prefeito. Você já pensou nessa possibilidade? Eu gostei. É uma coisa assim, né? Vou cuidar do meu apartamento e daquilo que diz respeito a mim. Do meu jardim, da minha pracinha, a rua asfaltada. É o que eu Poços Caldense. Que legal, cara. Você falou uma coisa que eu não tinha pensado. É isso. Você falou uma coisa certa agora, Rodrigo. A gente não pensa a cidade. A gente pensa na gente e no que a cidade pode nos oferecer. A gente não pensa... o que a gente pode oferecer para a cidade, isso aí não existe. Mas a gente não pensa na cidade como um todo, no que a cidade tem como potencial e como que esse potencial pode ser explorado em vários aspectos. E mesmo quando a gente vai para a prefeitura, a gente percebe que esse interesse é setorizado. A gente tem a secretaria lá, o meu amigo Alisson está lá, Secretaria de Turismo, ele vai fazer de tudo para fazer o turismo funcionar, as coisas darem certo e tudo mais, mas não há na figura daquele que comanda um pensamento para a cidade do ponto de vista de qual é essa identidade. Qual foi a vez que você entrevistou um político na cidade que falou, olha, eu penso em Poços de Caldas daqui a 30 anos desse jeito? Não tem. Eu tô falando agora aqui para você. Eu penso em Poços de Caldas daqui a 30 anos como uma cidade que pode abarcar uma área tecnológica que não existe. Eu tô falando aqui agora. Qual foi o político, e eu não sou político, qual foi o político que você entrevistou que falou isso? Não tem. A gente não tem a visão nem sequer de médio prazo. Nem sequer de médio prazo, quanto mais longo prazo. Curto prazo também carece de muita questão. Mas a gente está com esse grupo há 12 anos, que há 12 anos atrás não falava do que poderia acontecer 12 anos para frente também. 12 anos. E eles estão há 12 anos. Então a gente tem essa carência. A gente não conseguiu formar políticos que possam ter representatividade regional, não com todo respeito, e eu não estou aqui endereçando isso a ninguém, mas a gente não conseguiu formar políticos com representatividade regional e estadual, e eu nem vou falar nacional, tá? A gente não conseguiu formar esses políticos, a gente não tem fortalecimento em torno desses políticos. Antes, o próprio Mosconi era uma figura com esse reconhecimento. Todas as ressalvas, a pessoa pode falar o que quiser, e de fato tem ressalvas, mas ele tinha essa questão, a gente tinha políticos aqui... Falta essa figura hoje. Falta alguém que possa levar o nome da cidade. Falta alguém que queira realmente falar sobre Poços de Caldas de maneira séria.
não do ponto de vista do seu grupo específico, ou do seu pensamento. Discutir postos com seriedade. Clayson, pra gente encerrar... Já? Já. Não é possível. Quantos inscritos no YouTube, teu canal? Hoje tá com 800 mil. 800 mil inscritos no YouTube. 800 mil. Como é que você lida com 800 mil inscritos num canal? Eu lido com uma alegria tão grande. Você não tem ideia, Rodrigo. Hoje eu tenho nas minhas redes mais de 1 milhão de pessoas. E eu ainda consigo chorar quase todos os dias ao ver como que aquela pessoa recebe o trabalho, sabe? É emocionante, cara. Eu penso nos inscritos, mas eu penso principalmente, eu tenho um grupo de membros do canal. São pessoas que falam assim, cara, eu vou pagar todo mês para eu poder ter acesso a esse cara. Cara, aquelas pessoas me emocionam, entende? Eu estou indo agora para Londres fazer um trabalho numa universidade em Londres, junto com um neurocientista espetacular que está estudando radicalismos do ponto de vista neurocientífico, bancado pelas pessoas que acreditam no meu trabalho, cara. Eu consegui apresentar um projeto para eles, os caras falaram, Clayson, tá aqui o dinheiro, cara, vou viabilizar para você. Isso é emocionante. Então, assim, eu não estou colecionando número, eu estou me aproximando de pessoas por intermédio do meu trabalho. Cara, isso tem uma importância brutal. Porque eu passei são 40 anos, né? O ano que vem, 2026, são 40 anos de trabalho. Eu comecei cedo, eu tinha 16 anos. E aí, hoje eu consigo, por intermédio do meu trabalho, me aproximar com pessoas que respeitam o que eu faço e que estão dispostas a investir no meu trabalho. Eu não tenho patrocínio, eu nunca vou receber dinheiro de governo. Nunca eu vou receber dinheiro de partido político, de político, nada. Eu nunca vou fazer isso. Sabe, se quisesse, eu estava até rico, mas eu nunca vou fazer isso. Eu faço isso para as pessoas que acompanham o meu trabalho. Para as pessoas que falam Clayson e não falam Clayson. Para as pessoas que sabem quem eu sou. Para as pessoas que reconhecem o meu esforço, entende? Então é isso, é maravilhoso. Não é um número. Esse é o 6º ano consecutivo que eu estou entre os top 20 do Brasil em jornalismo e canal de política. 2 categorias. O IBEST... O IBEST ele é diferente. Você não paga para você participar do IBEST. Você não vai lá e pede para alguém para você participar no IBEST. O IBEST ele tem um robô. E esse robô, ele faz uma avaliação automática de como que essa pessoa está no ambiente digital, qual é a presença digital dessa pessoa. Então eles vão ver, por exemplo, quantos likes, o chamado engajamento. Então ele faz uma análise automática. Então você não pede para estar lá. Você está lá porque você tem um reconhecimento automático do que você representa para a internet. No Brasil, claro. A gente está falando de Brasil, né? Então hoje, estar entre os top 20 do Brasil como jornalista, irmão, tá lá no digital, né? Aí houve o reconhecimento, né? Que a gente começou o programa falando de reconhecimento e a gente fecha falando de reconhecimento. Você entendeu? Só que é um reconhecimento que não é um tapinha nas costas, Rodrigo. Quantas pessoas que vêm dar tapinha nas tuas costas aí e ali estão pedindo coisas para você? Esse é um reconhecimento de trabalho mesmo. É onde você fala assim, pô, tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu fui aprender, todo o investimento que eu fiz na minha carreira, na minha profissão, no meu conhecimento, tudo isso valeu a pena porque hoje eu tenho um resultado. Você entendeu? É por isso que hoje eu estou no melhor lugar onde eu poderia estar, mesmo tendo passado em todas as emissoras da cidade de Poços de Caldas, de rádio e televisão, todos os jornais, mesmo por ter estado em emissoras boas, como a Alterosa, que é uma emissora que falava para 128 cidades, por ter estado na Band em Minas Gerais, falando para Minas Gerais inteiro. Agora é o melhor lugar que eu estou. Eu estou no meu canalzinho. Aquele canalzinho. É a sua melhor fase. Com certeza. Sabe? Eu peço a Deus, eu acredito em Deus. Aliás, eu quero mandar um grande abraço, se assim permite, o pessoal lá da minha igreja, né, que é o pessoal da igreja de São Judas Tadeu, né, que eu sirvo lá.
eu peço a Deus para que me dê pelo menos mais 2 anos, mais 3 anos, porque eu vou estar satisfeito, entendeu? Clayson, obrigado pela presença aqui no programa. Uma honra. Foi um papo que passou rápido demais e muito contente de receber aqui. Eu que agradeço, quero desejar todo o sucesso do mundo para o teu novo projeto. Você hoje é o principal nome do jornalismo em Poços de Caldas, se carrega nas costas uma responsabilidade gigantesca, porque nós temos jornalistas espetaculares que passaram por aqui. Você tem um reconhecimento em relação a isso. E eu quero te agradecer pela oportunidade e desejar todo o sucesso do mundo para você. A gente acompanha, às vezes a gente briga, às vezes a gente fala coisas, mas isso é o sinal de que eu estou te acompanhando, cara. E eu não deixei de acompanhar, não. Eu sei disso. Eu não deixei. E vice-versa. Estamos firme lá. Obrigado, Clayson. Eu que agradeço. A gente volta na próxima semana, quarta-feira, às 21h30, aqui na Plan. Uma boa noite para você.